Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aquela galera que escuta nossas plataformas digitais durante a madrugada, aquela galera que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos para mais um podcast. Perdi as contas, cadê a Natália? Cadê? Perdi as contas, já... 15! Olha ali, tá aqui a Giovanni. Podcast número 15, especialíssimo podcast, porque, cara, a gente vai trazer aqui para conversar com vocês um cara que ele é aprovado e nomeado em concursos públicos, né? É um cara que vai trazer para vocês muitas informações para aquela galera que está se preparando para concursos públicos, que é o nosso querido Raul Cevaldi, né? Que hoje, atualmente, ele exerce, né, o cargo de auditor da Receita Federal, estadual, né? Auditor da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, mas já passou por um monte de concursos, já foi nomeado por um monte de concursos, ele vai dizer como que ele conseguiu isso. E também a nossa querida Thaís Flores, nossa diretora comercial e, às vezes, nos tempos vagos, professora de Direito Constitucional. Ela foi tua professora? Foi várias vezes. Foi tua professora? E mais de uma matéria, e mais de um concurso. Tá, ela vai se sentir, cara, ela vai ficar impossível no que eu vou dizer agora. Eu sei, eu conheço ela. Mas é uma das melhores professoras de Direito Constitucional do estado do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil, né? Mas vamos deixar ela lá trazer din-din pro CEISC, deixa ela lá fazendo direito comercial. Ela é diretora comercial, ela sabe tudo de marketing, tudo. Ela também é multifacetária. Aqui a nossa querida Thaís Flores, nas horas vagas, professora de Direito Constitucional também. Foi uma das responsáveis por esse nível de performance que acabou o Raul atingindo, né? No Direito Constitucional, vocês sabem, que, obviamente, que é uma das matérias, se não a matéria mais importante para aquela galera que está buscando concursos públicos. Então, sim, eu admito, tá, Thaís? Eu admito. Tudo bem, ela também, ela é uma excepcional professora de Direito Constitucional. Daqui a pouco ela começar a pinar, quer dar aula. Não, tu vai ficar onde tu está. Minha querida, de vez em quando dá uma aulinha aqui, outra ali, e aí nós vamos seguindo em diante. Bom dia, minha querida Thaís. Faça as honras da casa para o nosso querido Raul. Bom dia a todos que estão me escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não se sabe como é que a galera escuta a gente. E eu recebo aqui hoje, junto com o Nidal, sou co-hostess aqui, com muita alegria, com muito carinho. Gostei do Raul. Dessa, cara. Tu poderia ser minha co-host sempre agora. Já dei outra atribuição para ela. Com muito carinho, assim, porque a gente tem uma história de amizade também já, né, Raul, de muitos anos. Mais antiga que eu gostaria de admitir. Isso aí, a gente tava fazendo as contas, assim, pela idade da Lulu. Lulu? Da Luísa. Porque Luísa. porque o Raul, ela Luísa era, é filha eu dela. acho que foi antes de eu ter a Luísa, até que eu fui tua professora, né? Não, acho que ela era bem pequenininha. Bem pequenininha, bebê então. ainda. Isso, vai, admite a idade. Vai, revela, eu vou adorar saber. É que eu comecei muito cedo como professora, né? Tem isso também. Nós começamos muito cedo. Então eu fico muito feliz, assim, de trazer o Raul, porque o Raul, ele é uma trajetória incrível, é uma pessoa que entende muito de performance, de estudos, de gestão, gerenciamento, de tempo, resultado em estudos, assim, então eu acho que ele vai agregar bastante, então dou esse bem-vindo, Raul, com muita alegria no coração. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, num curso de excelência, com uma professora de excelência também, que foi tão importante na minha trajetória, né? Eu sempre digo que eu devo muito mais do que deveria admitir para a Thaís, né? Foi uma pessoa que me ajudou bastante nessa trajetória. A gente passou de uma relação de aluno e professora para uma relação de amizade verdadeira, né? Mas, cara, assim, agora tu tá falando em trajetórias, quando a gente fala e traz histórias, né, e a gente costuma trazer histórias inspiradoras, né, porque o nosso público, aqueles que nos escutam e nos assistem, eles, teoricamente, visam percorrer a mesma trajetória para conseguir atingir o resultado. Só que muitas vezes eles também não sabem qual o caminho a ser percorrido, em que momento eles têm que recalcular a rota ou seguir naquele projeto que ele idealizou desde o início, né? Porque é um caminho, a gente sabe que não é um resultado imediato, ele é um processo
e é um processo que as pessoas têm que compreender que é um processo que ele gera um resultado diário, mas é 1% a cada dia, 1% a cada dia para você chegar lá ao final e conseguir o resultado desejado. Mas o que me chamou a atenção de tudo isso, nesse contexto, e eu lendo algumas informações sobre o Raul, é que ele é formado em ciências contábeis, né? Perfeito. E passou para concursos de área jurídica. Isso. Né? E isso que me chamou a atenção, porque tu passou para a TJ, né, que tem praticamente os conteúdos voltados para a área jurídica, passou para a SUSEP, que também tem muitos conteúdos voltados para a área jurídica. E como é que tu conseguiu, sendo profissional dentro da área de ciências contábeis, que evidentemente te ajudou muito para você ocupar o cargo que você atualmente ocupa, mas, cara, você conseguia atingir uma performance para ser aprovado em concursos de conteúdos jurídicos? Uma das coisas assim que eu sempre digo que é talvez para quem está começando, quem está iniciando no mundo dos concursos, o mais importante é formar uma base muito sólida, uma base muito, digamos assim, uma base que te permita ir para vários lugares. Por exemplo, direito constitucional, que é um direito que vai cair para todos os concursos, uma base sólida em português, a depender do concurso, uma base sólida em exatas, direito administrativo. Então, nos primeiros concursos que eu fiz, que foi o Ministério Público para Secretário de Diligência 2017 e SUSEP, foram 2 concursos que abrangeram muitíssimas matérias de várias outras áreas. Então, formou aquela base mais forte, né? E para formar essa base, é necessário ver videoaulas quando não tem o teu primeiro contato para conseguir entender bem a matéria. Reler PDF. Eu tenho aquela questão que eu gosto de ler muito a lei seca, entender a lei, criar uma memória visual, criar, digamos assim, uma consolidação daquela memorização do estudo através da repetição. E com essa base, ela te permite, às vezes, até dar guinadas do teu estudo, sair de um órgão judiciário para um legislativo, de um legislativo até para um fiscal, de uma maneira muito mais fácil. Lógico, quanto mais tu estuda, mais neuroplasticidade tu adquire, fica mais fácil de aprender, mas a base ela acaba sendo possível tu utilizar em vários lugares, a depender de uma ou outra mudancinha. Então, para aprender, digamos assim, direito, foi muito necessário fazer a base. Com a base feita, as coisas começam a se encaixar e fica fácil de aprender matérias que não é, digamos assim, a sua formação inicial. Tu sabe, Thaís, que eu fiz essa pergunta por uma razão, né? Porque muitos que devem estar nos ouvindo, eles estão esperando o momento certo para começar a estudar. Ou seja, depois de formado, ou dali a pouco você está... você nem começou a graduação e acha que não tem condições de se preparar para concursos públicos. Então eu provoquei isso para dizer, carinha, você que não está formado ainda, você que ainda dali a pouco está iniciando a graduação, cara, não espera, né, um momento perfeito, porque não vai existir um momento perfeito para você começar a estudar. Então eu provoquei essa pergunta, Thaís, justamente para dizer isso. Cara, se você quer concurso público, começa. Né? Depois tu vai aperfeiçoando, né? E o Raul é um ótimo exemplo, porque, na verdade, o Raul passou o perrengue chique. O perrengue chique de ser nomeado, de estar próximo da nomeação de cargos de nível superior sem ter concluído o nível superior. Ele teve que correr atrás. Conta aí pra gente, Raul, sobre isso. Eu comecei minha graduação em 2016 e início de 2017 comecei a minha caminhada para concursos, né? Como eu falei, eu fiz o MP e o SUSEP, que deram a toda a base. Que idade você tinha? 23. 23. 22. 22 para 23, isso. Não, é bom saber, porque muitas vezes os caras também começam a pensar em concursos públicos, parece que tem uma idade padrão. Não. Cara, não existe idade padrão. Tu começa a estudar com 18, pode começar com 22, com 23. Cara, eu comecei com 26, 27 anos. Acho que eu peguei e fiz o meu primeiro concurso. Eu tenho 35. Mentira. Mas eu devo ter começado com 27 anos, acho que, para fazer o meu primeiro concurso público. Perfeito. E aí quando eu comecei, eu estava no segundo semestre de contabilidade. E aí fiz esses 2 concursos, né? No SUSEP eu rodei no TAF. E logo na sequência veio o TJ para técnico. Foi um concurso que tinha uma performance bem interessante. Eu fiquei em 22º no estado,
fui nomeado, né, em 2018. Fiz a Defensoria Pública. Na época, a gente falou que eu não ia estudar para a Defensoria, que eu já estava garantido no TJ. Mesmo assim, com a base... Até engraçado, eu não estudei para a Defensoria Pública e fui nomeado. Não estudei específico, mas com a base dos outros concursos, eu consegui performar quase 90%. Foi uma prova fácil na Defensoria Pública 2017. Performei quase 90% com base, sem estudar especificamente. E em 2018, a gente trabalhou junto na Assembleia Legislativa, lembra? Na Assembleia, Que tá para sair o concurso agora. Isso, tá com um baita edital concurso. aberto, prova Edital marcada para... Foi minha melhor colocação, eu fiquei em segundo lugar naquele concurso, né, para técnico legislativo. Em agosto de 2018, eu fui nomeado para o TJ e fui dar uma conversada com a Thaís numa entrevista, e era setembro de 2018 esse momento, e mesmo tinha saído a Cefaz, tanto técnico e auditor. Então, eu estava no 4º para o 5º semestre de contabilidade, quando saiu a Cefaz. Eu disse para ela, ela falou, não, faz, é um baita concurso. Thaís, não tem a menor condição de passar isso aí. É um concurso muito aquém, é uma área diferente, eu venho estudando para essa área jurídica, é uma área fiscal, tem matérias que eu não conseguiria, eu tenho 3 meses até a prova de técnico. Ela falou, daí ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que foi, se tem alguém que eu tenho certeza tem condições de passar nesse concurso, é tu. E aí eu Olha como é que vou fazer. A importância de alguém inspirando, né? E aí, muito por causa da base, eu consegui focar muito mais nas matérias que eu não tinha o domínio, e em 3 meses eu consegui a 17ª colocação para técnico tributário da Cefaz Rio Grande do Sul. 2 meses depois era a prova de auditor. Quando eu deparei com a matéria de auditor, pensei, não tem condições, é uma matéria bem mais pesada. Mesmo assim, eu performei ok, fiquei cerca de 79% na prova, fiquei um pouco depois das vagas e fui nomeado ano passado, né? Mas não tinha nem concluído a graduação, ou seja, muito com a base, muito com um estudo mais sólido, permitiu essa avançada. Quando começou a se aproximar a nomeação, tu já começou a ficar preocupado com a questão do diploma, né? Pois é. E por isso que eu falo que é o perrengue chique, assim, é o perrengue chique. Todo mundo, o concurseiro lá, preocupado, será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou conseguir... Ele preocupado, a preocupação, doce preocupação, onde é que eu vou ficar? Será que eu quero ficar onde eu tô? Eu quero mudar e correr atrás do diploma. É a preocupação dos sonhos de muita gente. Mas eu tô curioso também para saber, e eu acho que a galera que também está nos escutando e assistindo também deve estar curioso. Cara, como é que você acabou... Como é que você conseguiu acumular essa base que você tanto fala, essa base sólida? Qual foi o segredo? Qual foi o mecanismo que você utilizou para você conseguir chegar num determinado ponto que qualquer concurso público que você fizesse, aquela base você estaria preparado, né? Qual foi o teu planejamento nesse sentido? Sempre que eu tinha que estudar, principalmente em pós-digital, eu gostava de trabalhar com um volume de estudo bastante alto. Um número de horas por dia, assim, progressivo, mas um número alto, uma consistência, digamos assim, uma intensidade alta. Porque tu acabava conseguindo absorver bastante informação num dia e revisar ela mais de uma vez durante a tua preparação. Não ter um contato único com a informação, com determinada matéria, uma vez até a prova. O que tu faz uma vez, uma vida, tu não lembra. Mas tu faz uma coisa praticamente toda semana, ou pelo menos dá uma lida. Isso, eu sou um grande defensor de ter um resumo teu da matéria, principalmente os pontos importantes, né? Viu a aula, fez a questão, leu o PDF, anota para ti ou eu tenho no WhatsApp, inclusive, até um grupo, eu tinha grupos de prints que eu achava importante e ficava revisando coisas que eu achava bem relevante. Memória visual tua também é bem forte, né? Então, ter contato mais de uma vez com um determinado assunto, principalmente um assunto que tu tem mais dificuldade, que é um assunto mais digamos assim, custoso mentalmente para te aprender, é relevante demais. Ou seja, não deixar muito tempo sem ver um conteúdo. Mas vamos para o pré-edital, tá? Vamos para o pré-edital. Como você planejou, qual foi teu planejamento estratégico para você conseguir ter uma base e o teu material base, né? Como é que você construiu o teu material base? Porque eu também sou defensor do material base, embora nós entregamos
entregamos no CISC o material, um PDF relativamente completo, pronto para você fazer a prova, mas é importante também, e eu sempre fui assim também, de fazer as minhas anotações. Né? Eu achei importante porque também você tem como uma vantagem de você também já, quando anota, você vai memorizando. Tu vai também já se familiarizando com aquele conteúdo. Eu sempre fui muito de anotar. Mas para quem está iniciando agora, para aquele cara que vou começar a estudar, ou começou a estudar, mas ainda está no nível de iniciante, qual as ferramentas que você utilizou para criar esse conteúdo básico, esse conhecimento de base, das matérias bases, para você ter a possibilidade de fazer depois outros concursos, e aí sim você intensificar aquele conteúdo do pós-edital para aqueles conteúdos específicos para aquele determinado concurso. Perfeito. Ótima pergunta. Eu gosto de dizer que tem 3 ciclos que o concurseiro tem que passar. Ciclo básico, intermediário e o ciclo avançado. Parece que é basicamente o nosso... No ciclo... É o nosso método. Não foi combinado isso aqui. No ciclo básico, eu acho que... Porque nós temos módulos... Deixa eu fazer uma parede. Nós temos módulo, um módulo básico, um módulo intermediário e o módulo avançado. Todos os nossos cursos. Sério? Todos têm. Só para você... Inclusive, já peço licença que não é o meu setor, mas eu vou me meter, tá? Eu queria trazer o Raul para fazer uma mentoria dentro do Carreiras. Mas já está convidado. Pronto. Já tá contratado. Não é o meu setor, mas eu gostaria de trazer. Já tá. Eu vê que nós estamos sintonizados a gente viu porque ela é nossa diretora, é uma das chefonas aqui do CISC, justamente por isso. A gente está pensando, quando está falando, eu já estou pensando. Thaís é um avião. Então você já está no ar, convidado. Obrigado. Convidado. Mas, toca lá, Raul. E, então, assim, inicialmente eu vi que uma das minhas grandes dificuldades era português. Eu não tinha base de português no ensino fundamental e médio. Foi uma matéria que eu foquei bastante. Constitucional. São matérias que, digamos assim, matérias coringas, vai cair em todos os concursos. Isso tem que fazer parte obrigatoriamente do teu ciclo básico. E uma outra matéria que dentro da tua área de atuação, vamos falar da área jurídica, vai cair. Um direito civil, um direito penal, pelo menos a parte mais inicial. Esse início foi como? Foi muita videoaula. Eu via bastante vezes a videoaula. Uhum. Anotava o que eu achava importante. A mesma aula? Sim, mais de uma vez se estava digamos assim, nebuloso o conteúdo. Repetição. Anotava e, na sequência, fazia questões daquele conteúdo. Até interessante não fazer no mesmo dia que tu viu a aula, porque é tudo muito fresco. Tu não sabe o que tu não sabe ainda. Ou seja, interessante daqui uns 2, 3 dias fazer conteúdo daquela aula que tu teve. Olha aí, ó. Porque, na hora, depois de uma aula, tu acerta sabe tudo. Tudo, Bom, tá tudo ali, né? Eu acho que tu andou estudando a gente. Não, é que, digamos assim, boas práticas, elas são comuns, é uma boa né? coincidência. Isso. E, então, eu acabei fazendo bastante videoaula, muita leitura de lei. Eu fazia um vademecum do concurso, né? Selecionava os artigos, ou às vezes pegava pronto da Thaís, que ela fazia isso aí também. Imprimia, grifava, lia. Às vezes fazia aquela leitura antes de dormir, ou alguma coisa assim. Não estou estudando mais, vou dar uma lida no conteúdo para criar a afeição com a lei. Não só a aula, complementando a aula, vendo o que eu aprendi na aula dentro da lei. E, posteriormente, fazendo as questões, porque aí tu identifica o que tu não sabe. Exato. E dependendo do erro que tu teve na questão, dá um choque de realidade, tu acaba aprendendo bem mais, né? Errou a questão, o que eu faço? Volto no conteúdo e tento achar a resposta no conteúdo e por que eu errei. Não é só fazer, é um estudo inteligente, até eu sempre digo, não é o número de questões, e sim a qualidade do tempo que tu trata com a questão, né? Ou seja, vê a aula, ler o material, ler a lei seca, ter o contato com o conteúdo, sim, com a dificuldade e fazer a questão num processo assim constante, né? Um processo disciplinado todos os dias eu faço, estudo todos os dias um mínimo de horas, tento focar bastante quando eu tenho tempo livre. Isso é muito importante. A partir do momento... Quando é que eu passo para um ciclo intermediário? Quando o meu ciclo base eu estou performando acima de um certo patamar. Se eu não cheguei em 80% do ciclo básico,
eu ainda não estou suficientemente bem naquele ciclo para chegar num ciclo intermediário. Ou seja, eu acho uma métrica muito importante teu percentual de acertos de questões. E principalmente em concurso público, porque não é simplesmente performar, tem que performar melhor que teu concorrente. Isso. É uma corrida. Ele me deu um dado que eu achei bem interessante. Quanto por cento tu acertou, estava fazendo de acertos no último concurso que tu fez? O último concurso que eu fiz foi para a Cefaz de Minas Gerais, para Foi auditor aprovado fiscal. também, nomeado. Não, Que é um concurso difícil, cara. Extremamente Estava difícil. 20 anos sem concurso. Um concurso bem... Foi o maior da área fiscal dos últimos anos. Eu reputo que na área fiscal, pelo menos para quem é da área jurídica, tu vai para a área fiscal, é um concurso mais complicado, né? E qual foi a tua colocação ali? Foi boa, né, também. Foram 2 provas, né? Na objetiva eu fiquei em 12º no país. E na discursiva eu errei uma que eu não deveria errar. Faltou revisão num ponto específico, eu caí para 80. Eram 400 vagas, fiquei dentro das Sim, traz vagas. outra E lição qual é o importante. percentual de né? acerto na objetiva? Foi próximo de 90%, 89%. Uma prova difícil para 90% de acerto. foi uma é prova. Pô, e coisa. ficar em 10º Com- no E ainda país. ficou em 10º, cara. 12º no Ima- país. Imagina o nível que estão os candidatos. Mas isso não é algo desesperador, gente, pelo amor de Deus. Né? É algo que serve de motivação para você. Para você saber que, cara, é um caminho que você percorre e que é possível atingir. Sim. Né? Sabe que também uma coisa que me chama a atenção, muitos candidatos, eles acabam negligenciando, né? Ou talvez deixando tanto quanto em segundo plano algumas disciplinas que, cara, também assim como português, né, na área jurídica constitucional, elas estão sempre presentes em concurso. Na esmagadora maioria, informática, por exemplo, raciocínio lógico, que o cara fica meio... Né, na boa parte também dos concursos tem raciocínio lógico, né? Como é que tu lidou com isso, cara? Eu sempre gostei de raciocínio lógico, então era mais tranquilo. Tudo bem. Mas no cara mas da vida assim, que vou não gosta disso. dizer do meu calo. Meu calo sempre foi informática e TI. Só que eu sabia que eu não ia passar sem informática e TI. Sem performar pelo menos o mínimo. No Rio Grande do Sul tinha mínimo por matéria. Se não acertasse no mínimo 50% por matéria, e a prova de TI veio pesada de auditor fiscal aqui, tu rodava. Podia ter acertado todo o resto da prova, não performou no mínimo o mínimo. Ou seja, eu tenho que saber tudo. Exato. Então acabava que o meu tempo era aplicado inversamente proporcional ao quanto eu sabia. Se eu sabia muito pouco, eu tentava focar ao máximo naquela matéria para conseguir ter uma performance ok naquelas matérias que eram o calo, né? Mantendo a qualidade das matérias ruins. Mas, infelizmente, não gosto de estudar, não gosto. Bom, mas a vida não é fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. Infelizmente. É necessário, né? É necessário. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa que deve ter muita gente agora deve estar com essa mesma dúvida que eu e ansioso para que eu formule essa pergunta em nome deles, né? Quando você fez os concursos, você estava nessa fase já de concurseiro, você trabalhava? Sim, todos os concursos eu trabalhei, nenhum eu consegui focar aí, exclusivamente. Então, galera, olha, já estamos muitos, já está com a mesma dor de vocês, né? Bom, você trabalhava e fazia faculdade. Sim. Olha aí, ó, mais uma dor de vocês, que tem muita gente que trabalha e faz faculdade e fica naquele negócio. Como é que eu organizo o meu tempo de estudo? Agora, vem a terceira pergunta. Como é que você organiza o tempo de estudo? Trabalhando, estudando, porque na esmagadora maioria a gente tem esses números, né? Hoje, de alunos ou aqueles pretendentes, aqueles concurseiros, eles estão os que são privilegiados, vamos dizer assim, de poder só estudar, beleza, eles podem organizar melhor o seu tempo lá. Mas a esmagadora maioria, nós sabemos, eles são o cara que trabalha, estuda ou só trabalha, né, ou já concluiu a faculdade. Como é que o cara consegue fazer a gestão do tempo de estudo? Eu costumo brincar que a forma mais fácil de tu procrastinar é ter tempo demais para fazer uma determinada questão, né? Ou seja, quando tu tem o tempo apertado, tu acaba tendo uma maior, digamos assim, dando mais importância para aquilo que tu tem que fazer. Primeira coisa que eu sempre pensei,
se o concurso é minha prioridade, eu vou priorizar o meu tempo para o concurso. Todo o tempo livre que eu puder aplicar no estudo, eu vou fazer. Ou seja, eu sempre gostei de estudar de noite, né? Por exemplo, meus amigos se lembram, na faculdade eu ficava estudando para concurso às vezes. Via aula, mas estava paralelamente aqui lendo, estudando durante a faculdade. No trabalho, quando sobrava um tempo, quando estava mais tranquilo, eu dava uma lida, abria um determinado PDF, dava uma lida no tempo livre, no horário de almoço. Na época que eu fiz a Cefaz, eu trabalhava no Tribunal de Justiça e morava em Novo Hamburgo. No translado, dentro do trem, com o tablet lendo. Ou seja, eu não perdia nenhum momento de possibilidade de estudo. Finais de semana, eu virava estudando, final de semana praticamente todo, né? Final de semana, sexta de noite, sábado de noite, domingo o dia inteiro. Eu tentava compensar. Vocês estão namorando há quanto tempo? São namorados, casados? Como é que é o teu nome mesmo? A Karina tá aqui. São namoridos, namorados. Namorados. 3 anos. Pois é, a Karina tá aqui. Então, sexta, sábado, domingo, não existia esse papo de sair. É só estudar. Se víamos pouco. Era cronometrado o tempo. E então, quando eu tinha oportunidade de noite ou não tinha aula determinado dia, focava o máximo possível, para pelo menos fazer umas 4 ou 5 horas na semana. E final de semana, quanto mais, melhor. Então, eu tentava priorizar o máximo. 4, 5 horas durante os dias de semana. Isso. Tá, mas aí você trabalhava e nesse período aí você estudava ainda também. Sim. Tá, mas em que horário que você estudava essas... Horário do almoço. Tá, mas 4 ou 5 horas você Picado, diz... isso. Somando os tempos. Perfeito. Horário do almoço, depois do trabalho. Entendi. O que é também bem interessante. Sim. Isso acho que é uma coisa para se destacar também, porque o concurseiro ele tem muito isso, quando ele começa, eu tenho que ter 4 horas corridas, eu tenho que ter 5 horas corridas. E aí, esse dado que o Raul trouxe é muito interessante. Dá para fatiar essas 5 horas e ir aproveitando o intervalo do almoço, de manhã cedo, né? Isso. Ou de madrugada, como era o caso dele. O Raul eu sei, porque como ele falou, né? Coruja a gente, também. E a gente conversava, né? Sim. Ele tirava dúvida de madrugada. Em relação de estudo, tá? Vamos deixar bem claro, não é questão da concorrência dos co-irmãos. Não, ele tirava dúvida de madrugada, porque às vezes... E aí eu via que subia o balãozinho, assim, mas eu respondia, assim. Tá, mas assim, sabe que uma coisa que eu também sempre busco orientar, né? Porque hoje o que mais a gente escuta, né? E eu, como também eu estudava para concurso, né? Eu nunca fui um concurseiro raiz, vamos dizer assim. Eu trabalhava, fiz a faculdade, passei no concurso e fui nomeado no estudo, considerando a graduação. Eu nunca fiz um preparatório, toda uma coisa. Eu acabei estudando, né? Eu aproveitei o meu conhecimento que eu adquiri ao longo da graduação. Mas eu estudava todo dia. No meu tempo livre eu estudava. Eu estou trabalhando, eu estava estudando. E hoje o que nós mais escutamos é: não tenho tempo, ou eu não consigo administrar o tempo, ou eu não consigo me organizar, e eu sempre me soou muito estranho isso, né? Quando o cara diz não tenho tempo, cara, são 24 horas por dia, né? Você consegue, dentro das 24 horas por dia, você consegue, se organizado, se for disciplinado e criar um hábito, você consegue, sim, ter tempo suficiente para você se preparar. E aí, na minha concepção, é você ter a disciplina para criar um hábito. Então, você acabou criando hábito, você acabou criando algo que ficou rotineiro no teu dia, é isso? Perfeito. Às vezes não falta tempo, falta às vezes uma priorização, botar aquilo em primeiro lugar na tua vida. Certo. Porque tempo, assim, eu sei que é apertado, mas tempo livre, eu conheço pessoas que têm ali 16 horas livres, tirando as 8 de sono, e conseguem estudar 3, 4. Ou seja, às vezes não é a prioridade da tua vida aquilo, né? Então, bom, eu tentava priorizar quando podia, né? Fazia meu trabalho, concluía o que eu precisava, às vezes, e no tempo que estava ocioso, que eu estaria mexendo no celular, estava fazendo questão em algum banco de questões, estava revisando os resumos, estava lendo alguma matéria. Não necessariamente só vendo videoaula, mas fazendo pelo menos revisitando a memória, tentando lembrar os conteúdos,
tentando preencher o máximo possível do edital. Usava o transporte público na época que eu ia de trem, usava o trem, né, de manhã e de noite para estudar. Utilizava, às vezes, o momento da faculdade, sair um pouco antes da faculdade para conseguir estudar também, e antes de dormir, ou seja, priorizava um pouquinho menos o sono, e temos que admitir também, né? Mas principalmente em pós-edital é alta performance. Alta performance não coaduna com muito equilíbrio, né? Pensa, por exemplo, num atleta de elite hoje. A vida dele é voltada para aquele objetivo. Ou seja, ele alinha a vida dele para o objetivo e não o objetivo tem que se encaixar numa vida já pré-ordenada, né? Ele se submete a isso, né? Até porque é o propósito do cara. Se o cara tá com um propósito bem definido, né? Tu tem que aceitar e viver o processo. E sem discutir muito. Né? Isso é interessante que tu falou agora, aceitar e viver o processo. Isso eu acho que é uma fala muito rica, porque a gente não pode encarar isso da pior forma, encarar esse processo da pior forma possível, sabe? Tem que pensar que é um passo que tu vai dar para chegar em algo maior. Eu acho que o fato de tu ter encarado assim também te ajudou muito, né? E tu vê que sim, aí tu tem, agora seguindo nessa linha da fala da Thaís, eu costumo, e isso com base nas leituras, né, fazer uma distinção entre sacrifício e sofrimento, né? Porque no sacrifício você sabe que vai ter que suportar um processo para algo que vai fazer com que você consiga evoluir, que você consiga avançar, né? E claro, é uma dor, é uma dor, mas que vai ter lá ao final uma recompensa, uma recompensa boa. Já no sofrimento, você tem aquele sentimento de penoso, aquele sentimento em que te faz com que você fique fixo no lugar que você está, você não avança, você fica lamentando a situação e fica permanentemente reclamando da vida sem sair do lugar. Então a diferença entre sacrifício e sofrimento ela é gigantesca. O sacrifício te impulsiona, o sofrimento ele te paralisa, né? Então tem que ter muito essa diferença. Então, eu estou sofrendo para estudar, então, cara, tu não vai adiante. Eu estou fazendo sacrifício, então você está indo adiante, né? Então eu costumo muito falar isso ao longo das aulas para fazer essa distinção. Eu estou me sacrificando, estou sofrendo. Não, tu está se sacrificando. Perfeito. É diferente, muito diferente. Mas também me chama a atenção, Raul, quando tu sai para ir ao trabalho, quando você acorda, tá? Tu já tem teu dia organizado, tu já tem aquele teu cronograma, tu já tem aquela meta diária, você estabeleceu metas diárias, para você concluir aquele teu dia com aquele conteúdo, com aquele número de questões, aquele número de páginas, como é que você fazia? Isso foi uma coisa que eu fui melhorando com o tempo. Eu nunca fui uma pessoa extremamente organizada. Isso é uma das coisas que eu sempre foi o meu maior defeito, não ser organizado. Com o passar do tempo, comecei a me organizar mais e mentalmente eu tinha a meta diária, ou seja, hoje eu estudei pouco, hoje eu estudei ok. Tentava matar, dependendo, 3, 4 matérias ou X questões e com o tempo fui melhorando. Ou, por exemplo, em Minas eu tinha uma meta diária de no mínimo 100 questões, bem feitas. Mais 100 questões é bastante por dia, hein? Mais estudos e mais leitura. Mas já estava no nível bem mais avançado. Isso. Né? No início eu tentava... Você que está iniciando não vai meter 100 questões, né? Calma. Mas fazer 30 bem, o cara faz tranquilo. Né? Mas, além disso, eu tentava, pelo menos, a questão horária, 5, 6 horas por dia, 4, 5 horas por dia, num ritmo bom e focado, né? Ou seja, eu tentava progredir de uma forma que eu conseguisse matar, não pós-edital, todo edital dentro do cronograma. E antes, que eu conseguisse dizer assim, bom, hoje eu aprendi bastante. Hoje eu evoluí em vários aspectos que eu não conseguia, que eu não sou tão bom assim. Mas a organização ajuda muito. Eu vi isso nesse último concurso, que a organização foi essencial. Mas tu sabe que é interessante, né? Porque tudo bem que tu fala que é desorganizado, mas eu acho que tu é organizado. Porque... teoricamente, você sabe exatamente os horários que você tinha à tua disposição para você poder
estudar. E Sim. usava Né? esses horários. E usava esses horários. Sim. Isto é uma organização. Talvez, e aí que vem a minha segunda pergunta, você, dentro deste horário organizado que você tinha, porque isso é organização, Sim. né? Porque muitas vezes os caras, eles não sabem a hora de começar a estudar e terminar. E são horários variados. Sim. E aí, cara, um dia eu vou estudar de tarde, outro dia eu vou estudar de noite, outro dia eu vou estudar de manhã. Aí ferrou, porque ele não vai ter um padrão de estudo, ele não tem um hábito. Na verdade, aí sim é uma desorganização. Sim. Né? Ele não tem uma rotina. Né? Ele vai quando ele acha que está afim. Isso não existe concurseiro. Tu vai estudar sempre, basicamente, quando tu não está afim. O concurseiro, ele não está afim. Vamos deixar ser bem claro. O cara levanta durante o dia, nem sempre ele está afim de estudar. Na esmagadora maioria dos dias, o cara está afim de chutar o balde. Mas tem que fazer, porque é necessário. Né? Então, você tem que ter um horário previamente estabelecido e o local. Olha que interessante. Você sabia os locais. Sim. Você sabia o local, sabia o horário. Isso é importante, a organização do estudo. Sim. Né? Mas a pergunta é, você tinha uma sequência de conteúdo naquele dia, quando você acorda? Hoje eu vou estudar isso. Sim. Né? Isso já era planejado na semana ou você tinha toda uma organização de conteúdos a ser estudado durante aquela semana, ou durante aquele dia, durante aquela semana? Eu tentava organizar de uma forma que eu colocasse as matérias mais difíceis num nível um pouco maior, mas na semana, pelo menos, dar uma revisitada em todas as matérias que eu tinha para estudar. Mas tentava priorizar, principalmente, matando algumas matérias mais difíceis antes, né? E o que eu gostava de fazer? Pelo menos 3 matérias, sendo 2 das mais complicadas por dia. Isso eu ia Não perguntar. uma matéria só durante o dia que uma hora Sim. satura. Sim. E aí, então, pelo menos 3 até 4 matérias por dia, né? Uhum. Dar uma boa estudada, dar uma boa avançada. Tinha um edital lá, olhava que isso aqui eu ainda não vi, isso aqui eu já vi. Tentava progredir naquele esquema. Organização é melhor, um bom planejamento eu digo que é mais eficiente, mas eu mentalmente tinha esse planejamento, né? De pelo menos 3 matérias por dia e bater a carga horária. Eu já acho 4 matérias por dia muito. Né? Eu já acho muito. Eu posso estar equivocado, mas eu ainda sou daquele... eu sou mais limitado em determinadas situações, em termos até mesmo de você conseguir assimilar o conteúdo e fazer com que o teu cérebro ele consiga trabalhar direito. Né? Para mim, no máximo 2 matérias por dia. Mas é porque tu tem uma habilidade de manter o foco naquilo por muito tempo. Eu acho que esse método do Raul aí, e abrindo um parênteses, é interessante porque a gente fala muito, o aluno procura muita gente perguntando assim, qual é o método que tu indica? Qual é o método que tu indica? E às vezes a gente responde para o aluno, o melhor método é aquele que tu vai se adaptar. Exato. E o aluno acha, e eu já tive, assim, eu gosto muito de conversar com o aluno, né? Pelo canal que o aluno me procura ali, eu gosto de manter uma conversa porque isso é dado para ele. É o melhor feedback. É dado sempre. E aí, uma vez, uma menina me falou assim, Thaís, quando tu me responde assim, eu sinto que eu não tô recebendo uma resposta, tu tá fugindo da resposta. Tu não quer me dizer, estude por ciclos, ou estude por cronograma fixo. E aí, eu acho que isso aqui que o Raul trouxe é a coroação dessa resposta. O melhor método é aquele que tu te adapta. Sem dúvida. Mas voltando ao que eu estava dizendo, tu tem uma capacidade, uma habilidade, Nidal, de manter o foco por muito tempo. Com a mesma coisa. E eu acho que talvez a gente pensar em ter mais de uma matéria... 3 ou 4 matérias por dia, isso ajude aquele aluno que tem dificuldade de manter 2, 3 horas no mesmo conteúdo, sabe? É uma possibilidade. É que eu sempre faço uma análise de um público numa visão mais geral, de atingir um público com maior, vamos dizer assim, tá? Então, quando o cara... E o público maior é o cara que está iniciando a estudar. Sim. Né? Então, sim, com certeza. A minha percepção sempre... Porque o cara que está no nível avançado, cara, não tem curso que diga o que ele tem que fazer para estudar. O cara já sabe que tem que estudar. Né? Eu acho que o curso, o cara vai atrapalhar do que ajudar. O cara chega num limite, num grau de performance como você atingiu, que você pode se dar o luxo de dizer, olha, eu vou estudar 4 matérias por dia. E está tudo bem. Né? Agora, para o cara que está iniciando...
um cara que está iniciando, para ele conseguir fazer um estudo por ciclo com 4 matérias, em algum momento ele vai se atrapalhar. Mas eu vim aqui hoje para botar o meu emprego em risco, né? Eu tô assim, vida louca. É só porque ela tem estabilidade, ela fala. Eu tô vida louca. Só porque ela tem estabilidade. Tô vida louca, então eu vou discordar de novo, né? Eu vou discordar de novo. Eu acho que o cara de alta performance, ele também pode tirar alguma coisa de bom do curso ou daquilo. Sim, porque usando o dado que ele falou, claro. né, que ele até falou isso rindo, ele falou, trouxe uma organização, o último concurso te trouxe um senso de organização que talvez tu nem soubesse que precisava, mas precisava. O cronograma ali te ajudou, né? Semanal, cronograma semanal. E era um cronograma semanal que pelo menos tu via uma matéria pelo menos uma vez na semana, ou até 2. Sim. Então, claro, depende da tua disponibilidade de tempo, porque às vezes tu manter 4 horas numa mesma matéria, chega um ponto que fica maçante. Sim, sem Dá dúvida. a guinada, tu acaba, digamos assim, dando um novo estímulo pro teu cérebro e a gente, digamos assim, o ser humano é um ser movido à dopamina. Chega um momento que chega um desconforto tão grande que, bom, é melhor às vezes parar, levantar, dar uma Mas tem espinho uma na cadeira. passeada Sim, e de sem repente dúvida. ver outra coisa. Eu gostava de colocar não matérias contíguas, né? Direito administrativo, direito constitucional. Não. De repente eu estava lá estudando direito constitucional, enjoei. Vamos para um raciocínio lógico. Depois um pouco para um português. Perfeito. Ou se eu estava já enjoado de uma matéria difícil, ou às vezes você está lá, está performando mal na questão, de matéria difícil, volta para revisar uma matéria que tu é bom, até para dar aquela massajadinha no ego. Eu não tô mal Readquirir assim. confiança, né? Então eu acabava Exato. guinando por uma questão Perfeito. de cansaço mental. Mas método de estudo eu sempre digo que é uma questão muito particular. E normalmente quando a pessoa pergunta qual é o melhor método de estudo, ela quer uma resposta que vai fazer ela estudar menos. Ela quer uma... Palmas. Faz esse recorte. Palmas. Ei, faz esse recorte. Pode anotar aí. Anota. Foi no 41/36. Anota esse recorte. Ela quer alguma coisa que vai facilitar o caminho. E, na verdade, o método de estudo serve para, com aquele nível de intensidade que tu tem, tu conseguir melhores resultados. E não tu estudar menos para chegar no resultado. Exato. A gente, enquanto ser humano, a gente gosta de pílulas mágicas. Por isso que tem tanto pílula mágica para emagrecer, para fazer isso, para fazer aquilo, porque a gente não gosta de sofrer o processo, digamos assim, que é um sacrifício. Resolva sua vida em 5 passos. Isso, a gente gosta de guias com fáceis. resultado imediato, né? E não existe guia Não fácil existe para isso. estudar. Qualquer pessoa que te prometer que tu vai passar sem um esforço bem considerável, ele está mentindo para ti. Não exato. existe método que vá fazer... Eles gostam de usar o princípio de Pareto, né? Você dá 20% edital. Mentira, não existe isso. Não. Como é que tu vai saber quais 20% que vai cair na prova? Não faz sentido. Não. Então, ou A seja, gente mapeia, mas no concurso público funciona diferente, assim, muito diferente, né? Porque a gente mapeia muito, né? E tem mais ou menos... banca, sim. E dá um direcionamento. Estuda a banca, óbvio. Estuda a banca, dá um direcionamento. Sim. Mas eu acho que chega um momento que, num concurso público como os teus, assim, Num nível. que daqui a pouco vem uma questão que pode te quebrar no meio ali. Então é perigoso isso, jogar até com a vida da pessoa, às vezes. priorização de assuntos mais importantes. É óbvio que eu sempre foquei mais, mas eu não deixava de ver o resto, porque vinha questões que estavam, digamos assim, fora do radar. Eu sempre brinco, 10% das questões do concurso são infazíveis. Ou seja, não adianta nem tu fazer. Ou quando tu vai fazer, tu tem que já ter matado a prova inteira. Isso aí eu ia Exato. perguntar, no dia da prova, assim, qual é que era a tua rotina, enfim, como que tu gerenciava o dia da prova? O dia da prova era loucura. Loucura, gritaria. Mas tu não estudava, tu não virava a noite estudando. Virava? Eu acho que eu nunca dormi antes no dia de uma prova. Foi contigo que uma vez tu falou comigo de madrugada e tinha prova no outro dia, né? Essa história eu conto sempre Cara, na e aula. como é que teu cérebro Sempre. aguentava Funciona. funcionar, cara? Funcionava. É? E mesmo nervoso, eu conseguia acessar a memória. Nunca tive problema de branco. Isso aí é muito... Por isso que eu digo, é particular. Isso foge Não- do convencional. Foge Ou muito. seja, Foge muito. cada pessoa é uma pessoa, né? Isso foge muito do convencional. Eu porque- estudava até minutos antes da prova. É? Revisava até minutos antes da prova. Eu gostava de fazer o seguinte, começar pela matéria que eu era bom. Massagear o ego. Sim, claro. Ganhar autoconfiança. Exato. Aí, quando chegou lá,
pelo menos 80% da prova o cara fazia com uma certeza bem razoável. Não, isso aqui eu acertei, certo. Aí tu diz, bom, eu já tô legal. Agora eu posso ir com calma para essas questões difíceis. Perfeito. E acabar fazendo, demandando mais tempo nelas. Sim. Nunca ficavam 5 minutos numa questão que eu não tinha conhecimento, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Mas eu matava Vem o chute. Porque gestão de tempo é muito importante. Eu nunca tive uma prova que eu disse não consegui completar o tempo. Por quê? São 3 minutos de média para uma questão de 5 alternativas. Eu tentava fazer em 1, cada uma. Ou seja, tu tem domínio pleno, tu faz em 1 minuto, tu responde na hora. Ainda mais que vem aqueles enunciados mais curtos, né? Isso aí. Depende da banca também, né? FGV adora. Não, FGV contextualiza. FGV é um... FGV agora nem você faz, a gente teve uma relação meio conturbada. FGV mas enfim. Pega a senha, né? Para ter relação conturbada com a FGV. Mas eu tentava criar tempo para poder não me desesperar no final. Ter tempo de fazer no final. Ou seja, fazia o mais fácil primeiro. É o que eu normalmente... Não ficava batendo cabeça. Essa aqui não sei... Não, vai para a próxima, depois tu volta. Perfeito. Não. Mas eu concordo com a Thaís. Quando tu chega... Quando o teu cérebro... E concordo contigo também quando você fala que chega um dado momento que você esgota o teu cérebro. Tu esgota mesmo numa determinada disciplina, num determinado conteúdo, né? Mas, cara, isso é muito bom para aquele que talvez tenha um pouco mais de tempo para estudar, que ele consegue organizar os seus horários de forma que ele possa ter acesso a mais conteúdos, a mais matérias, né? Perfeito. O que não é necessariamente a grande maioria, a esmagadora maioria, né? Então, por isso que quando eu falo em 2, no mínimo 2 ali, é para ter o tempo. Muitas vezes tem de pessoas que têm 2 horas para estudar por dia. Vamos dizer assim, dentro de um momento único, né? Uhum. De forma linear. Claro que se você dali a pouco você tem 2 horas para estudar de noite e tem a possibilidade de você ocupar outras 2 horas fora daquele momento, no almoço, no momento que você está se deslocando, aí beleza. Eu acho que aí Sim. compensa de você pegar e fazer questões de outras disciplinas. Aí Perfeito. é uma questão que até mesmo é algo que tem que ser anotado para nós podermos, vamos dizer assim, não é um cronograma rígido, porque cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas dores. E eu acho que é algo que tem que ser anotado dentro dos nossos cursos para nós também podermos orientar aqueles que têm menor disponibilidade de tempo linear, ou seja, contínuo, e poder utilizar aquele outro tempo que ele está em deslocamento. Imagina, tem 2 horas para você estudar 2 disciplinas e outras 2 horas para você fazer questões da disciplina A e da disciplina B. A disciplina C e D você estuda de noite. Olha, já saiu algo interessante aqui. Uma técnica que eu tenho bem formada é os resumos. Eu acho o resumo, até estava conversando com a Thaís antes ali, resumo é uma das coisas mais importantes, porque tu condensa o conhecimento. Como é que tu faz esses resumos? Vou te confessar que eu cheguei até a comprar resumos de alguns autores na internet, que eu sabia que eram bons, e eu gosto de pegar e gostava de escrever. Mapa mental? Mapa mental, resumo, escrito. Porque acontece? Quando tu faz o teu resumo, tu deixa de ser um agente passivo no teu estudo. Ou seja, só receber a informação. Isso é importante. Tu começa a tu mesmo produzir a tua informação. Condensar todo um conhecimento dentro de um... Ou seja, tu pensou todo o conhecimento e conseguiu condensar em poucas palavras. Ou em algum mapa mental, algum esquema, alguma lista. Tu mesmo, tu agiu como teu professor. Acaba que o teu nível de concentração para fazer isso é bem maior, o teu nível de raciocínio é maior e teu nível de fixação do conhecimento é bem maior. Porque enquanto eu estou numa sala de aula, eu estou somente ouvindo alguém falar, eu estou participando quase nada, eu só estou ocupando o sentido da audição e da visão. Mas a partir do momento que eu mesmo tenho que fazer o meu material e depois revisitar o material, eu crio uma ponte entre o raciocínio que eu tive para fazer o material e o raciocínio que tô revendo, eu fiz assim, assim, assado, agora eu lembrei isso. E aí, de repente, fez uma questão que tu viu um conhecimento novo, complementa. Então, a cada microinformação, tu vai colocando o teu resumo melhor. E, eu tenho 15 minutos para fazer um negócio. Teu resumo.
Às vezes, depois Exato. que tu finalizou um ciclo, fez várias questões e tem um resumo completo, o teu resumo, às vezes, vai abranger quase toda a prova. E imagina isso também na véspera da prova. Dali a pouco você o pegar e melhor. revisitar teu resumo, né? Teus resumos, tu vai fazer acelerar o processo de consolidação da memorização, porque você vai ter que reativar o teu cérebro, porque a informação está armazenada no teu cérebro. Aí tu precisa reativar aquelas informações. E como é que tu faz isso? Melhor forma? Talvez um resumo bem feito, mas pelo candidato, por você. Né? Que eu acho que dali a pouco você, quando você está fazendo, você já está tendo um mecanismo de memorização, você já está buscando já fazer com que aquela informação ela fique armazenada no cérebro e depois você só tem que ativar ela. Perfeito. Né? Então, eu para mim acho material base é fundamental. Sem contar que o resumo feito pela pessoa tem mais um componente ali, né? Que é interessante que quando o aluno faz o resumo dele, ele naturalmente vai colocar nesse resumo também aquilo que ele tem mais dificuldade. Sim. Ele vai dar uma ênfase maior Exatamente. ou vai destacar de alguma maneira o que ele tem dificuldade. E aí tem aquele componente psicológico, digamos assim, de capitalizar esse erro. Porque errei na questão, se eu fiz questões, errei a questão, traz isso para o resumo. Exato. Que depois também vai te ajudar muito a driblar as tuas fraquezas lá na hora de revisar. Uma parada que eu gostava muito de fazer, cada matéria, para mim eram 19 matérias. Ou seja, era um concurso extremamente complexo no nível de matérias. Muita matéria. Eu criei 19 grupos, cada grupo com o nome de uma das matérias. E aí eu ia fazer questões de determinada matéria, achava um comentário legal na questão, uma explicação do professor, eu printava, tocava lá dentro. No grupo do Whats. No grupo do Whats. Isso aí é ótimo para uma coisa que a Thaís conhece, que é a leitura sanitária. Eu indico nas Leitura sanitária, tu tá ali? Ao invés de você viajar pelo Instagram... Eu indico na aula. Eu falo na aula, né? Por isso que ele tá rindo. Outra coisa... Perfeito, adorei essa. Outra coisa, a leitura antes de dormir. Tá, não é o melhor método de higiene do sono, mas eu gostava... eu não consigo dormir ainda. Eu ficava revendo ficava rolando as imagens lá. Tá. Ou seja, tu revisitou bem mais a tua memória. Exato. Isso que eu chamo de gerenciamento de tempo. Pois é. Quantas horas você dormia? 5, 6. Não, era ok. 6 horas não é nada às vezes, absurdo. Às né? vezes que não tava... dava uma compensada, sábado ia até um pouco... Eu nunca porque o gostei ciclo de do manhã, sono, né? né? O ciclo do sono, dependendo do organismo da pessoa, tu tem de 6 a 8, mas também, dependendo do organismo, 5 horas. Então não é algo... Quando começou a falar, eu digo, eu durmo 3 horas por dia. Não, aí é demais. Loucura. Aí é loucura. Mas deixa eu te fazer uma pergunta também agora, mais pro lado Raul. Raul, antes de você começar a pensar em estudar concurso, já que nós estamos nos conduzindo para o final, né? Eu já quero também para você deixar a mensagem final. Antes de você começar a estudar para concurso, o que você fazia? Eu trabalhava num escritório de contabilidade com a minha mãe. Minha mãe tem um escritório de contabilidade, trabalhava com ela. Tá, então vamos dizer assim que tu tinha um nível de financeiro relativamente bom, ok, né? E me conta agora, depois que você já assumiu, foi nomeado e começou a receber os teus primeiros salários. Como é que tá a tua vida agora? Tá bem, digamos assim, bem ok. É um sentimento de liberdade muito grande, né? Até porque tu tem o teu próprio salário. Normalmente é um salário interessante, principalmente quando tu já vai passando algumas escadinhas do concurso, e tu tem uma perspectiva de uma segurança de vida, uma tranquilidade de vida e uma qualidade muito boa. Eu sempre brinco, né? O concurso te faz 2 coisas na tua vida. Ele te livra da pobreza e te afasta da riqueza. Tu vai viver uma vida média, mas uma vida média com possibilidade de planejada, uma vida com qualidade de vida. Quero ficar rico, milionário. Não, concurso não é pra ti. A não ser um ou outro concurso muito específico, concurso não é pra ti. Mas ainda assim, cara, só se for... Talvez pegar um cartório muito bom, alguma coisa absurda, assim. Sim, mas, em geral, o concurso ele vai te dar uma qualidade de vida, uma certeza, uma possibilidade de férias todos os anos, um salário fixo todo mês, uma possibilidade de tu comprar uma compra parcelada sem o medo de perder o emprego lá na frente. Ou seja, deu 6 horas, tu tá em casa, às vezes quando você tua empresa tá 10 horas lá ainda.
tu tem uma possibilidade de vida, algumas perspectivas muito interessantes. Qualidade de vida. A qualidade da tua vida é muito melhor do que, às vezes, tu ganhar mais na iniciativa privada. Em síntese, você vai ter a possibilidade de morar bem, porque você vai ter uma casa com conforto, né, sem extravagâncias. Você tem a possibilidade de ter um carro legal e bom, né? Hoje você pode ter um carro legal, talvez ser aquelas extravagâncias, né? De você conseguir fazer as viagens que você quer fazer, né? De vez em quando uma ou outra com extravagâncias, por que não? Se organizar, por que não? Né? Fica um ano se organizando e aí tu vai naquela viagem dos sonhos. Perfeito. Né? Ou seja, cara, tu consegue viver muito bem com concursos, mas muito bem com concursos públicos, além da estabilidade. Ou seja, você mora bem, você tem um carro legal, se quiser, se é isso que você curte, você consegue viajar, você consegue dar um conforto para a tua família com um fator determinante, com estabilidade. Né? Você já pensou? Com estabilidade. Porque quando tu está no privado, e eu digo isso por mim, eu que fui do serviço público por 20 anos, eu fui fazer as contas, sabe? Eu fiz meu primeiro concurso quando eu tinha 30 anos. Eu tô com... Não, mentira. Olha que loucura. Por isso que eu estou dizendo que eu sou ruim de conta, um horror, cara. Ainda bem que sou eu que fico com a parte de números. Não, vamos ficar no 27 que tá bom, antes que eu pegue e diga bobagem aqui. Tá? Vamos ficar no 27 que tá bom. Tá? Foi com 27 anos. Mas eu fiquei 20 anos dentro do serviço público. E, claro, dentro daquela estabilidade, dentro daquele padrão de vida que me dava conforto para minha família, que me dava possibilidade de botar minhas filhas numa escola legal, mas assim, contando a grana, né, ela dá ali no final do mês, mas com o fator segurança que me deixava muito tranquilo. Hoje, como eu já pedi exoneração no Ministério Público, né, e estou dentro do setor privado, eu não tenho essa tranquilidade. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Né? Vocês estão muito bem. E nós vamos fazer de tudo para que ele continue bem por muitos e muitos anos ainda. Mas não é algo que a gente possa dizer, é garantido, vai que dali a pouco aconteça alguma coisa, Deus o livre, uma pandemia de novo. Né? Vai acontecer, porque muitas empresas ali sofreram bastante pandemia. Nós conseguimos, porque nós estávamos muito bem de caixa. Né? Então foi tudo bem, a gente não precisou demitir ninguém, nós não diminuímos o salário de ninguém, a gente conseguiu permanecer no mercado muito bem e saímos mais fortes ainda, né, Thaís? Mas, cara, quem garante que isso no setor privado lá na frente você não seria impactado como tantas outras empresas foram? O cara que está no serviço público, cara, ele tem essa segurança, ele tem essa estabilidade. Então, como eu vivi os dois lados, eu vou dizer, cara, tempo no Ministério Público eu dormia mais tranquilo. Eu dormia mais tranquilo. Hoje, eu durmo, cara, com a cabeça... Durmo tranquilo, sim, também, mas com a cabeça fervilhando. Eu acordo já imaginando o que eu tenho que fazer para performar sempre, porque nós temos que performar sempre. Né? Então, essa é a vantagem para o cara que vai fazer concurso público. Então, o cara tem que medir os fatores. Se tu tem veia empreendedora, vai para o privado. Se tu não tem essa veia empreendedora, vai para o concurso público e, foca e investe tudo que você pode em concurso público, porque é um investimento para o resto da vida. É um investimento para o resto da vida. Mas, Raul, nos dirigindo para o final, aqui, quase uma hora desse papo, passou rápido, né? Passou muito rápido. Cara, o que você diria para essa galera que quer iniciar os estudos, ou que está no início dos estudos, ou que ele está estudando, mas ainda tem aquela dúvida, que é uma dúvida que eu acho que acompanha todo concurseiro, né? Será que eu estou fazendo certo? Porque não está vindo receita e eu estou gastando. Né? Parece que a minha vida, entre aspas, está paralisada, eu não consigo ter o resultado. Né? O que tu diria para esse cara que ele está ali na luta, né? Já reprovou uma vez, já reprovou 2 vezes, né? E aí está naquele negócio, aquele dilema:
Continuo, paro, vou fazer outra coisa? Qual é o teu recado para essa galera? Primeiramente, a coisa mais importante para mim, não espera tu ter o planejamento perfeito, tu ter o momento perfeito. Tua vida nunca vai estar perfeita para começar a estudar. Ou seja, simplesmente começa. No decorrer do processo, tu vai naturalmente refinando o processo e vai aprendendo como tu aprende melhor. Mas começa de alguma forma. Se começar com algumas dicas que a gente deu aqui, estudar, fazer teu resumo, fazer as questões, seguir o cronograma do curso, já é um ótimo começo. Mas a perfeição, entre aspas, tu vai alcançar com o tempo. Começa de alguma forma, ou seja, não espera para amanhã para começar. Começa vendo qualquer coisa, começa vendo uma live hoje, começa vendo esse podcast, já é importante. E segundo, depois que tu começou, não dê aquela de jogador caro. Só joga se for no Real Madrid. Ou seja, veio um concurso talvez um pouco abaixo do que tu espera, um concurso que não seja eu digo assim, o concurso endgame, o final de carreira, cara, faz. Eu fiz 12 concursos. Eu comecei, em 2017, se abrisse concurso para a Prefeitura de Vorá, eu fazia. Ou seja, o que caía na rede era peixe. E fazer o concurso acabava me dando... passei nesse, eu já tenho um piso, eu tenho uma tranquilidade para o próximo. E quando tu estuda com edital aberto, isso é uma visão que eu tenho, quando tu tem um dia para prestar contas e fazer tua prova, teu ritmo de estudo é diferente, a tua priorização é diferente, teu gás é diferente. Eu conheço várias pessoas, eu acompanho muitos amigos da época dos concursos. Pré-edital, a galera não rende igual pós-edital. Se não tem o fator desespero, o fator tempo, não tem aquela pressão natural do ambiente, às vezes tu não vai render. Saiu um concurso que não é bem o que tu quer, mas está na linha correlata, vai e faz. Um nível abaixo, um nível acima, faz. Ao menos ganha experiência. Isso. É um tiro na lua. Dá o tiro na lua, faz, porque a hora que chegar o teu concurso certo, tu vai estar preparado. Eu sempre brinco que concurso público é que nem a varinha do Harry Potter, né? A varinha que escolhe o bruxo. O concurso que te escolhe, não é tu que escolhe o teu concurso. Exato. A hora que tu estiver pronto, tu vai passar no concurso que vai te escolher. E às vezes é por caminhos que tu nem imagina. Ou seja, faça pelo menos uns 2 concursos por ano, se sair concursos. Ou ficar só estudando, se preparando para o momento perfeito, às vezes não vai acontecer. Tu nunca vai se sentir preparado. Até hoje, se eu for fazer um concurso, não vou me sentir preparado. E quem conviveu comigo que sabe que eu não sei nada, eu sou a pessoa mais burra do mundo, isso aqui e xingava, eu não sei nada, eu vou rodar nessa prova. Só concordando. Isso. Eu não sei que eu sou o cara mais idiota dessa prova, eu vou rodar, não sei o quê. E performei bem. Ou seja, concurseiro nunca vai ter certeza, tu nunca vai ter certeza na vida, e quanto mais tu te prepara, mais certeza tu tem. Mas começa, faz o possível para melhorar sempre, né? Como é que é? Dá um peitaço na vida, não espera o momento certo, e eu digo assim, viva o processo, cultue o processo. Aprenda a gostar do processo, não só do resultado. Sim. Tenta melhorar teu processo, teu método de estudo, como tu te relaciona com o estudo. Tenta utilizar o método de estudo para performar melhor e estudar mais. E não o método de estudo para te evitar sofrimento ou sacrifício, que nem. O final vale muito a pena. O resultado, ele é excepcional. É uma emoção única a hora que tu vai lá e assina o termo de posse no cargo dos teus sonhos, que tu te vê... Tu lembra toda a trajetória, tu lembra as noites em claro, tu lembra tudo mas eu passei tudo isso, eu tô aqui agora fazendo o juramento do meu cargo, dizendo que tu aceita aquela incumbência quando tu, agora como auditor fiscal, tu lavra teu primeiro AL, tu multa tua primeira empresa, é um momento que tu, olha, estudei para isso. Nem vem. Fica tranquilo, não fiscaliza serviço. Mas brincadeiras à parte, quando tu vive aquilo que tu sonhou, é um sentimento de realização que não existe igual. Ou seja, o processo vale a pena quando tu vê o resultado. Mas enquanto tu não vê o resultado, curta o processo e melhore cada vez mais o processo de estudo. Eu costumo fazer uma brincadeira em sala de aula, né? Já que tu tá no inferno, tira o capeta pra dançar, velho. Exatamente. Já que tu tá ali naquele momento, cara, aí tu tem que se adaptar ao momento, né? Mas, Raul, cara, olha, que baita conversa. Eu acho que foi extremamente enriquecedora. Acho que a galera, o público concurseiro vai extrair muitas informações, muitos insights aqui
E, cara, e também vão aplicar, cara. Então, principalmente para aquela galerinha que está nessa jornada, né? Porque ela é uma jornada recheada de dúvidas, de incertezas, tudo, elas não tem certeza de nada, né? Quando tu tá estudando para concursos, cara, tu é um ser incerto. Tu tá indo para um lugar incerto e não sabido, literalmente para um lugar incerto e não sabido. E o pior é que tu não sabe até quando que isso vai durar. Vai durar o tempo que você estiver disposto a se adaptar a esse processo, enfrentar esse processo, né, entender esse processo e saber que isto vai acabar. Sim. Esse momento que você está vivendo hoje é um momento incerto e não sabido, mas com um lugar que você vai chegar e que vai trazer a transformação da tua vida, né? Então, cara, não pense que o que você está suportando hoje é algo que vai te tirar a possibilidade de outras possibilidades, porque é a tua oportunidade. Porque tem aquela dúvida, né? Será que eu estou fazendo aqui e não estou perdendo outras oportunidades? Não, a tua oportunidade é essa. Você escolheu isso aqui agora. O teu foco é este momento, é esta oportunidade. Esqueça o que você poderia estar fazendo se não estivesse estudando, porque senão tu pira. Não, tu pira. Imagina, você estudando, eu poderia estar fazendo... Tu não poderia fazer porra nenhuma, cara. Tu tá estudando. É um processo de evolução com um resultado que está ali dependendo de ti. E o que mais curioso, a gente tem aquela concepção, eu estou disputando contra os candidatos. Não, na verdade, tu está disputando contigo mesmo. Velho. Tu está disputando contigo mesmo. No momento em que você passar a vencer a si mesmo diariamente, então, cara, tu naturalmente está superando o teu maior adversário. Então, cara, não pense no que você estaria perdendo, mas assim naquilo que você está ganhando. E você está ganhando dia após dia. Está avançando dia após dia. Eu costumo dizer, eu li em algum lugar, se você conseguir melhorar 1% por dia, ao final do ano você está 365% melhor. Verdade. Tu tem noção do que é isso? Tu está 365% melhor do que você está hoje? E é 1% por dia. É um pouquinho. Desde que você tenha regularidade, desde que você tenha consistência e desde que você tenha, claro, paciência. Às vezes o concurseiro não tem a paciência, né? E na linha que tu tá falando, tem uma frase que eu gosto que é o seguinte: quando tu tá estudando para concurso, todo mundo que tu olha tem uma vida melhor que a tua. Todo mundo que tu olha tem uma vida melhor que a tua. Bom, tu é o subtroço do vice-treco, né? Todo mundo tá saindo, todo mundo tá se divertindo, tu tá lá estudando, aquela pressão, aquela tristeza, aquele desespero, não sei, aquela incerteza. Quando tu vê o resultado, tu vê que, eu faria isso mais 50 vezes de novo. Coisa boa. E uma coisa que eu gosto de comentar, eu acompanhei várias pessoas nesse mundo dos concursos, né? Até o meu amigo de faculdade, o Lucas, que abraço pra ele, ele tem uma trajetória incrível também nos concursos. A gente começou meio junto. Chamar ele, vamos trazer. E ele passou também, acho que ele passou mais concursos que eu, que ele pegou muito concurso de prefeitura também. E hoje ele está muito bem na prefeitura de Porto Alegre como auditor de controle interno. E a Vanessa, que passou em vários concursos também, né? E o outro amigo meu... Foi nomeada agora. Isso, foi nomeado para o Banrisul. E ela é um exemplo, porque ela nunca desistiu. Nunca. Dava ruim, tentava de novo. Foi nossa colaboradora aqui. Dava ruim, tentava de novo. Foi nossa colaboradora, se desligou para assumir uma nomeação que ela teve, e aí agora veio essa... Perfeito. Que legal. E eu tive vários, assim, conhecidos que diziam, mas eu não estou performando, estou fazendo 50%. Vai, continua, só faz, vai. E quem não desistiu, quem continuou, quem sofreu o processo, que conseguiu, digamos assim, sair da lagarta e para fazer a metamorfose do processo de estudo, tá todo mundo muito melhor do que se não tivesse estudado. A galera passou, talvez não no cargo endgame ainda, mas tá muito bem, tá com uma vida confortável. Ou seja, quem suporta o processo e, digamos assim, vive ele, encara, leva a sério e faz o que tem que ser feito, colhe frutos. Pode demorar 1 ano, pode demorar meio ano, pode demorar 2, mas
Que nem assim, por exemplo, vou começar uma nova faculdade. Vai demorar 5 anos. Não, 5 anos vão passar igual. A diferença vai estar ou não estar formado lá daqui 5 anos. Ou seja, vale muito a pena. Agora, tu imagina 1 ano e meio, 2 anos que vai representar o resto da vida. É um baita de um negócio. Né? Eu entrego 2 anos da minha vida para você, você me dá 50. Eu faço esse negócio. Quem não faria? Quem não faria, né? E tu, Thaís, o que você tem para dizer para esse pessoal, um recado final para esse pessoal, além de dizer que vai se empenhar ainda mais para trazer din-din receitas para o CIs, que além disso, Thaís, que é naturalmente algo que você pensa diuturnamente, já que ela é a nossa diretora comercial de marketing, de tudo mais, é a nossa chefeta aqui. Então, eu queria agradecer, estar no Ninicast, o meu primeiro Ninicast. Foi né? teu primeiro? Sim. Tu vai ser minha Nunca co-host. fiz Ninicast. Adorei essa parceria. Eu sou muito chato sozinho. Então, quero agradecer por ter sido co-host. Quero agradecer também o Raul, que eu fico muito feliz de receber ele aqui na nossa cidade, na nossa sede. Muito feliz mesmo. E dizer para vocês que hoje, daqui eu levo... Tudo na vida é aprendizado, né? E o meu aprendizado daqui de hoje é a palavra determinação, que eu acho que é o que na verdade, resume uma característica que é comum de vocês dois, né? Eu estava observando que eu sou muito observadora. Vocês são 2 pessoas muito determinadas. E vocês se determinaram a chegar no resultado que tem na vida hoje, o Nidal, né, como um dos maiores professores de direito penal do país. Deixando registrado, né? Constitucional rainha, penal nadinha. E um grande empresário, o Raul, esse multi-aprovado, multinomeado em concursos, e aí usufruindo do resultado do processo. Então, determinação é o que eu percebi aqui hoje. E a frase final é: aproveite o processo. Os 2 falaram de formas diferentes da mesma coisa aqui. E isso é: aproveite o processo, não sofra o processo todo. Essa é a minha frase final. Não sofra o processo todo, porque você vai passar por ele. E aí você escolhe se você vai passar usufruindo do processo, aprendendo e melhorando o processo, ou se vai passar sofrendo. É uma escolha. Sofrer é uma escolha. Cara, se você não gosta de fazer, faça. Por quê? Porque é necessário. Simples assim. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, quero agradecer muito, muito a todos que estavam conosco agora assistindo no canal do YouTube do professor Nidal Ahmad. Já pego e... Como é que é? O que eu tenho que falar para esse pessoal? Eu sempre esqueço o que eu tenho que falar para eles. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Eu tenho que pegar um trequinho, que eu sou muito ruim para essas coisas. Eu tenho que aprender a fazer o meu merchan para o pessoal começar a me seguir no canal do YouTube. Então pega lá, assina o canal do Nidal. E aí você vai também lá no podcast. O que eu tenho que falar pro pessoal do podcast lá do Spotify? Pegar e... Se inscrever também lá, assinar a lista, né? A playlist, colocar na sua playlist e lembrar. Esse tipo de podcast... E avaliar, né, cara? Avaliar, dar uma nota boa. E esse tipo de podcast, e até no próprio YouTube aqui, vocês podem aproveitar esse conteúdo, consumir esse conteúdo durante os seus deslocamentos. Você não precisa estar olhando pra gente aqui. A gente é bonito e tal, ajuda no processo, melhora o processo, facilita o processo, mas pode só ouvir. O pessoal me pegou que eu tô de bermuda, gente. Me dá o estraga com o processo aqui. Eu tô gravando num sábado, eu tô de bermuda aqui. Eu nem me dei conta, cara. Sábado é sábado, né, velho? Né? Mas assim, nós vamos também, a partir, com mais intensidade agora, também trazer para o Ninicast conteúdo jurídico, conteúdos de concurso, e conteúdos, nós vamos discussões sobre determinados temas que nós consideramos relevantes para concurso público, para a OAB. Então, também, além dessas experiências que nós vamos trazer para vocês sobre pessoas que conseguiram alcançar aquilo que vocês desejam hoje, né? Além de outras informações também sobre a vida em geral, mas nós vamos dedicar também esse espaço para nós falarmos sobre um conteúdo determinado que possa ser consumido por você no teu deslocamento, consumido por você na academia, e é um conteúdo que pode ser aquela questão que pode representar
a tua nomeação ou pode representar a tua 40ª questão na prova da OAB. Então, vocês vão perceber que nem que eu faça sozinho, às vezes, né, ou traga algum colega para nós debatermos determinados pontos, determinados assuntos que são recorrentes em concurso público, que são recorrentes na OAB, e também temas que estão sendo debatidos na jurisprudência, que estão sendo agora, nós estamos falando em descriminalização da droga, esses assuntos que têm relevância jurídica para vocês. Então, nós estamos a todo momento aperfeiçoando o NiniCast para trazer um conteúdo que efetivamente possa ser relevante para você, relevante para o teu propósito, relevante para que você consiga performar ainda melhor. Então, cara, fica meu agradecimento. Vai, assina, se inscreve no canal, avalia o podcast, tá? Porque ele tem maior alcance depois. Pega o link, distribui para a galera que você conhece, bota nos grupos de concurso, nos grupos de OAB, para que nós tenhamos mais gente ainda e nós possamos produzir ainda mais conteúdos legais. Raul, muito, muito obrigado. Fica aí de público o convite para ser nosso mentor também, um dos nossos mentores para concurseiro, né? Thaís, meu anjo, minha querida, minha amiga, minha parceira, minha colega de trabalho, aquela que me atura quase todos os dias aqui e é minha mentora, né? A Thaís é minha mentora, converso muito com ela, mentora de gestão, mentora de marketing, mentora de tudo, né? É uma menina que eu adoro de paixão, virou praticamente minha irmã mais velha. Para minha irmã, minha querida aqui, que eu adoro, eu e a Natália, a minha esposa, adoramos ela e a família dela. Então, ela, mais do que uma colaboradora, virou alguém que passou a compor, a integrar nossas vidas também, tanto no aspecto profissional como pessoal. Tanto que ela está morando ao lado da nova sede do CEISC, porque ela, por tanta dedicação que ela tem, mentira, ficou dentro do condomínio, mas um pouco mais distante, malandro, né? Muito, muito obrigado, gente. Um beijo carinhoso e respeitoso para as meninas e um abraço sincero bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!